hoje em dia, de forma geral, a gente sabe que o mais conhecido vence o melhor em várias batalhas, acho que na venda de serviços é um dos lugares onde isso tem muito mais chance de ocorrer por conta das coisas que a gente estava conversando, né, e ponderou aqui. Tem uma mágica que combina fatores mais concretos e fatores menos concretos, mais emocionais, mais racionais, mas que não é uma mágica só mística, que tem técnica também, e que, enfim, dá para debruçar, para criar método, para profissionalizar, para avaliar, para mensurar. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. Gurizada, nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade aí nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então aproveita para seguir o Café aí no @café_empreendedor. E para fazer todo esse programa aqui, nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, né? Falamos em nome da Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados e saiba mais. Lembrando que o Café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a galera aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, nosso tema de hoje é um tema assim, ó, que é comum para qualquer empreendedor, para quem tem negócio. Falar sobre área comercial é algo meio para todo mundo, mas hoje ainda a gente vai fazer um recorte em cima disso. A gente vai falar sobre os desafios de vender serviços. Eu só ia dar uma desacelerada no nosso host, porque ele não deixa a gente dar oi pro pessoal que tá nos escutando, né? Então deixa eu dar o meu buenas. Tô apresentando aqui, agora sim, agora tá liberado, mas... Deixa eu dar meu buenas e já puxar também algo que conversávamos aqui em make-off, né? De fazer essa citação, né? Cara, se a própria Globo, que é a principal emissora do país, consegue reconhecer o principal concorrente como o maior apresentador de todos, acho que cabe a nós aqui, pelo menos, fazer uma singela homenagem, uma singela citação, né, sobre esse cara, né, esse profissional. E aí não falando só do comunicador lá da frente, mas um empreendedor. O que esse cara criou saindo de onde ele saiu é um puta exemplo para qualquer um que está nos escutando, já que a gente fala tanto de gestão, negócio e empreendedorismo, a gente fala tanto de sucessão de negócios. Agora a gente vai ver na prática se realmente vai dar certo, mas ele já vem inserindo a família há muitos anos em vários lugares estratégicos. Tem uma entrevista aqui da Renata, se eu não me engano, que é uma das mais jovens ali das filhas dele, que fala, não, eu não trabalho no SBT, eu trabalho na holding. Olha a diferença de estrutura e de governança corporativa. Então, aí uma homenagem ao Silvio Santos, acho que eu não tinha falado o nome dele ainda, mas o cara aí que vem... sempre sendo lembrado, mas agora, né, quando tem o pós-mortem, a gente acaba reverenciando mais ainda as pessoas, biografias, etc. Acho que a Érica é a pessoa dos livros, pode falar um pouquinho mais sobre biografia, mas eu sou apaixonado por biografia e agora a biografia dele vai estourar, vai ser um troço que vai ser um... Já tinha, né, alguns previews. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, então fazendo, né, a abertura aqui da minha fala. Inegável, né, reconhecer a contribuição que o Silvio Santos deixou para a comunicação, para os negócios, para a gestão. Né? Agora o Vinícius falando, bom, empresa familiar não é só a padaria da esquina, né? Tem uma das maiores do país aí, um ícone da comunicação, dentre outros negócios associados. E, enfim, todo reconhecimento ao Silvio Santos e ao seu legado e ao que ele ensinou aos empreendedores, comunicadores e aos brasileiros de forma geral. Não tem como passar esse programa sem a gente comentar isso, né? Eu que venho da comunicação de rádio, né? A gente muito próximo da TV também. Cara, era um símbolo, foi um símbolo, né? De administração, de gestão. E é engraçado, assim, eu conheci muita gente que trabalhou no SBT, né? E, cara, como eles, sei lá, eles são, parece, mais felizes. Eles têm uma cultura de negócio um pouco diferente. A gente percebe isso só na medida que tu conversa com a galera, assim...
E aí eles reverenciam o Silvio Santos como patrão, tem essa coisa assim que parece que eles estão próximos, parece que eles conversam com o Silvio Santos toda semana, ou coisa parecida. Eu não sei como é que é, de fato, a gestão, mas essa é a percepção, né, que eu tenho. E, pô, e não tem como não falar que o Silvio Santos acompanha desde criança, né, cara? Então minha avó, por exemplo, comprava a Mega Sena, a Telecena. Ela comprava o carnê, aí no fim do ano ela tinha um volume de dinheiro ali, sei lá, R$150, algo do tipo. Né? Guardava pra depois trocar. Isso, trocava por coisas, acho que ela trocava por lençol, na Jequiti coisa também. do tipo. Seguiu na Jequiti o mesmo modelo, né, da questão da troca. Eu acho que tem várias soluções agregadas aos produtos de massa aí que foram se desenvolvendo, que vai para muito além da comunicação. Para quem quer olhar com um olhar de gestão, tá louco. O Danilo Gentili falou isso, né? Que o SBT hoje é o povo dentro da televisão. Que o Silvio Santos conseguiu fazer esse movimento, né? Colocar os representantes do povo lá dentro. O pessoal se espelha, se enxerga lá dentro. Acho que isso é bem legal. E acho que não tem como não relacionar o nosso assunto de hoje, que de certa forma foi inspirado, né, um pouco na história do Silvio Santos. A gente vai falar de venda de serviços, que é basicamente o que o Silvio Santos fazia desde a sua origem, né? Ele vendia serviços, ele vendia o seu programa de TV para conseguir vender produto e tudo mais. Então, esse mercado, por exemplo, que tal o SBT? Por exemplo, o que o SBT vende? Patrocínio no jornal, patrocínio nas rádios, patrocínio enfim, é serviço. E falando já, entrando um pouco no tema, cara, serviço é muito diferente de produto, né? Produto tu tem a tangibilidade, tu leva o cliente, sei lá, se a gente estiver falando num carro, o cara vai sentir o carro, vai dirigir e tudo mais. Agora, como que tu vai levar a percepção do cliente, né? E falando em área comercial e percepção, acho que pode ser até um primeiro ponto pra gente entrar. Assim, acho que esse é talvez o mais difícil, né? Tu conseguir levar a percepção do valor do teu produto. Sabe que quando a gente decidiu seguir nessa linha aqui no episódio de hoje, eu fui puxar na memória, né? A primeira vez que eu tive uma disciplina de marketing de serviços foi em 2003. Ela nem era obrigatória no currículo, ela era optativa e na época o nome, né, da literatura era o Alexandre Las Casas, que se eu não me engano é um gaúcho. Era uma sensação, a gente esperava o livro dele ficar na biblioteca e tudo mais. E nessa época, né, em 2003, a gente dependia do livro físico, a gente precisava ficar na fila da biblioteca e tudo mais. Mas a grande provocação que derivava lá da primeira aula dessa disciplina é como é que se vende, por mais que o marketing seja algo que vá varrer várias dimensões de como é que o produto ou o serviço chega até o cliente, a venda é um dos pilares, né? E aí eu me lembro que nessa disciplina se partia da discussão como é que eu vendo o que eu não tenho pronto para entregar. E tinha até a discussão sobre tô vendendo uma promessa. O exemplo do salão de cabeleireiro que tem neste livro aqui que a gente vai falar na estante. Eu chego num salão para cortar o cabelo. É uma promessa. Eu posso ter visto o cabelo de uma amiga minha e ter ficado ótimo, mas eu não sei se vai ficar em mim. Né? Na hora que eu cheguei, que eu abri a carteira, que eu paguei, que eu marquei o horário, que eu assumi a compra, eu não sei como é que vai ficar em mim. Eu não tenho como saber. Quem está me vendendo não tem na hora para me entregar. Não está pronto. É um processo que vai acontecer. Né? Então, essa discussão que ela leva todo o entendimento do marketing para um outro cenário. Não adianta, por exemplo, como o Leandro falava de produto. Tem uma coisa do visual no produto que joga muito a favor da criação de necessidade. Né? Sendo bem realista aqui, que a gente vai falar que marketing começa lá na criação de necessidade que se desemboca até o momento da pessoa abrir a carteira, né? e efetivar a compra. Tem algo que é muito visual nesse processo e que o produto joga mais a favor. É mais automático eu criar um apelo em torno de algo que está aqui, da caneca, do microfone, do que eu implantar uma ideia na tua cabeça de que se tu tiver algo que tu não vê, sim. tu vai estar em tal lugar. É mais fácil, mas também eu acho que talvez não vou nem dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas são abordagens completamente diferentes, né? Até porque a tua concorrência também vai estar, de certa forma, mais fácil ou, de certa forma, até dentro daquela abordagem do produto em si. Mas acho que isso é que é legal, assim, né? Porque muitas vezes até um negócio tem os dois, tem as duas vertentes. O cara tem produto e tem serviço, e tu pode comprar os dois de forma, ou em forma casada ou de forma separada, né? Mas acho que dentro dessa questão toda, não tem como também a gente não comentar sobre
precificação. Talvez esse seja o maior ponto de erro, acerto e problema na venda de serviço. Porque vamos lá, se tiver uma precificação mal feita, onde o teu produto, teu serviço no caso é mais barato, tu vende na quantidade, mas tu não entrega. Se tu não entrega, o teu cliente não fica feliz. Se o teu cliente não fica feliz, ele sai. Então, mas se tu aumenta demais o preço, tu sai daqui a pouco do valor de mercado. E aí como é que tu leva essa percepção? Então acho que o ponto talvez inicial aí pra gente também discutir é a precificação do serviço, né? E a precificação passa também por questão de escassez ou também a própria demanda represada que tu tem, né? Porque serviço é aquela coisa, dificilmente tu escala serviço, né? Não é que nem produto que tu vai ali, fabrica estoque, de repente pode fazer uma promoção. E aí vai muito mais, quando a gente fala serviço de horas, vamos falar assim, de disponibilidade de atendimento, como é que está a tua equipe, como é que está a tua empresa com essa disponibilidade. E aí existe essa variação, essa flutuação de preço do serviço que pode depender não de fatores externos, mas sim de fatores internos no sentido da tua disponibilidade. Então minha equipe já está lotada, eu vou ter que pagar hora extra para eles fazerem, eu posso cobrar mais caro. Não, estou com a equipe mais ociosa, eu posso cobrar mais barato para pagar aquele serviço. Então existe também esse fator de flutuação. Mas o cenário mais difícil de tu fazer uma precificação é em serviço. Isso assim, ó. Por Disparado. que a consultoria do Vinícius é 50 mil reais? A do Zezinho da esquina é 15 mil reais e a do Joãozinho é R$1.000. E os três entregam a mesma promessa e não o mesmo serviço ou não o mesmo conhecimento, mas enfim, a promessa muitas vezes pode ser a mesma. E vai ter quem fique na fila para esperar quando o Vinícius possa vender a 50 mil e não vai pegar 1.000 do Pedrinho. O Joãozinho, quem é a pessoa? Ou a própria sessão de terapia, né? Isso eu vivi recentemente, mas falando um pouco da VG, assim, da questão comercial, esse é o meu grande desafio, sabe? A maior dificuldade que eu tenho é preparar pessoas para fazer o comercial. Porque, vamos lá, o que a Erika estava dizendo. A gente vende uma solução futura para o cliente, né? Uma projeção ou promessa de resultado que passa por N fatores, não somente pelo nosso serviço, né? Porque o nosso serviço de consultoria, ele é tu tentar desenvolver no cliente algo que depende muito mais dele do que de nós. Né? Então, o resultado final vai depender muito mais de quem está comprando do que quem está prestando o serviço. Mas indo para quem está vendendo lá no contato inicial, óbvio que, para mim, serviço tem muito mais a questão de indicação, muito mais relacionamento, né? Reputação, referência, do que, de fato, eu chegar, bater numa porta e tentar vender algo. Né? Que nem aquela velha história de tentar vender essa caneta. Né? Não existe serviço. Se tu não tem uma reputação por trás, dificilmente tu consegue vender. Mas vamos pensar que o grande desafio que eu sempre tive foi tentar vender esse serviço, a consultoria, para alguém que quer comprar, mas que a pessoa que vende, ela tem que dominar muito bem um assunto para vender aquele serviço. E aí, como é que tu explica depois que não vai ser ela que vai te atender? Porque em serviço esse é o principal desafio que eu tenho. A pessoa que vende, que domina o serviço e depois não é ela que faz a execução desse serviço. Quando a VG começou a crescer, né, eu vendia, eu atendia, eu cobrava, né? Digitava normal enviava por e-mail. Quando ela começa a crescer, eu consigo delegar algumas tarefas, eu consigo colocar uma equipe para dar o suporte, para fazer um atendimento, para fazer um apoio, para fazer o financeiro. Agora, a parte comercial de serviço para mim que é o grande desafio, que é o que eu estou tentando desenvolver, estou com uma pessoa lá dentro para treinar, mas que passa por esse ponto de a pessoa tem que dominar tanto que ela poderia fazer o atendimento. Mas daí ela faz o atendimento ou ela vende? Aí tem que ter um ponto, para mim é um dos pilares aqui do relacionamento com o cliente para vender serviço, é a transparência. Então assim, na narrativa, na apresentação da empresa tem que ficar muito claro que não é essa pessoa que vai executar. E aí, por outro lado, tu consegue puxar até um viés que é o seguinte, cara, eu sou só o comercial, mas eu manjo tanto disso aqui, eu entendo tanto disso aqui, que tu imagina quem vai executar. Quem vai executar é quem me treinou. Então a execução do teu serviço vai ser um absurdo. Porque se tu já tá encantado com o meu atendimento, que tu imagina com a turma que trabalha
conosco. Eu entendo disso, isso que o Vinícius está falando como uma coisa particularizada no caso da consultoria, que é o quê? Muitas vezes o que tem para ser mexido, e aí vamos falar bem na nossa realidade aqui para quem a gente fala, né? Negócio de micro, pequeno e médio porte. É algo que vai pegar direto em atividades, em atribuições de quem é aquele contratante, de quem é aquele dono. Ele quer saber para quem que ele vai abrir o extrato bancário, para quem que ele vai poder falar se ele faz por dentro ou por fora da contabilidade oficial, tal ou tal despesa ou receita. Ele quer saber quem é que vai estar dentro da empresa dele. E esse tipo de coisa tem a ver com em algum grau ou de alguma forma, com um vínculo que se estabelece ali na hora da venda. Tá o Vinícius? Tá, o Vinícius chegou direitinho, ele não se parramou, ele sentou direitinho na mesa, ele não falou palavrão. Gente, a gente tá numa... Desculpa quem nos escuta nos grandes centros, que tem outras realidades, mas isso é bem a realidade daqui de onde a gente vive. As pessoas contratam ou não por coisas bem desse tipo, assim, pessoais que não deveriam estar propriamente na roda. Eu vou te dizer, isso é comum em qualquer mercado, porque são pessoas. E esses vieses que tu traz aí, cara, isso aí tá na mente, daqui a pouco até de forma não intencional, mas tá. Existe daqui a pouco essa visualização, pô, o cara chegou aqui mascando chiclete, chegou numa arrogância aqui que, sei lá, muitas vezes a tua chegada ali, a forma como tu conduz muitas vezes a primeira conversa, assim, e às vezes eu acompanho isso em alguns clientes, sabe, tem um colaborador novo, algo nesse sentido, assim, e aí tu já vê que a pessoa já vem muito, muito grande, muito pra vaga. Um exemplo, assim. E aquilo ali já não fecha bem com... Então, assim, não, empresa grande, empresa pequena, acho que tu junta pessoas, né? E isso é natural, fazer muitas vezes esse pré-julgamento todo, né? E como a gente gosta de falar muito aqui, a questão da cultura, ela também vale pela relação comercial, né? Tem clientes que a minha cultura não casa, não bate. Cara, dizer não é libertador. Porque é isso, assim, tu fala, eu ia fazer o contrário do que você estava falando. Às vezes também o cara se arruma demais e o conteúdo não é de acordo com compatível com a aparência. Porque isso eu aprendi muito, cara. Eu, quando comecei a trabalhar, eu queria sempre estar muito bem vestido. E hoje eu entendo que o conhecimento ele vale muito mais que qualquer outra coisa e que eu não preciso estar com um blazer ou um cachecol para... porque o pessoal coloca um status... Mas tem o estereótipo de quem é o consultor bem-sucedido, mas tem algo a ensinar. A gente se formou com isso aí, né, cara? Exatamente. Na administração, o dress code era sapato... gravata, camisa... Não. Era sapatinho, camisa jeans e camisa. A camisa não, calça jeans e camisa. O cara tinha que sair disso aí já... Tu olhava, esse é um administrador. Polo pra dentro. Pô, polo pra dentro é complicado, mas por muito tempo... Na época do livro do Las Casas na biblioteca. Mas por muito tempo se colocou dessa forma que eu entendo que em alguns momentos, é óbvio, tu vai fazer uma apresentação, sim. É outra história, mas o dia a dia também isso vai falar um pouquinho sobre quem tu é. E isso tem que estar muito transparente, porque eu já fiz várias entrevistas, acho que a Érica também, o Leandro, que a pessoa vai lá e se veste de um jeito para a entrevista e depois vai trabalhar totalmente diferente. Então, essa expectativa versus realidade também acontece na prestação de serviço. Tu vai lá, tu mostra um material fantástico, uma fala muito bem elaborada, mas aí a tua equipe ou tu mesmo que vai prestar o serviço depois é uma desorganização, não chega no horário... né? Não cumpre o que é planejado, atrasa a entrega. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado, porque, de novo, assim, para mim, venda de serviço está muito atrelado à indicação. De maneira geral, tá? Indicação, reputação. Então, se tu faz um atendimento mal feito ali, com problemas, hoje a gente está numa era de rede social, pelo amor de Deus. A gente bota estrelinha para tudo hoje na nossa vida. Né? Tem vários episódios do Black Mirror que falam muito sobre isso, que a própria avaliação de crédito, várias coisas futuras, que mais ou menos isso já é meio estabelecido, vai pela tua relação, pela tua reputação. Né? Ele faz essa relação, tipo, o cara atende mal o caixa da cafeteria, o cara da cafeteria vai lá dar uma estrela pra ele, baixa o rating dele, ele vai no banco depois pegar o empréstimo. Não, teu rating é baixo, tu não vai ter linha de crédito conosco. Então, quase que isso acontece hoje, né? E antes era um movimento que era só o cliente avaliando o fornecedor. Hoje já se inverte um pouquinho. Eu tava vendo uma reportagem que era muito legal, que um cliente foi lá nos Estados Unidos, no Texas, e avaliou mal a empresa. A empresa pegou os vídeos da câmera e mostrou. Não, só um pouquinho. Tu não tá com a razão, tá aqui, ó.
Teus últimos 5 minutos na empresa tá aqui, que ele tava reivindicando um desconto que tinha que... Se tu comprasse algo depois das 11 da manhã, eles compraram às 10h45 e mesmo assim deram refri grátis, deram várias coisas para eles e depois de toda a experiência ainda foi reclamar na rede social. E daí depois, por vergonha, apagaram o post. Mas a gente tem que cuidar dessa experiência do cliente em toda a venda do serviço, porque é isso que garante a tua próxima venda, na minha visão. Essa questão da reputação, né, do boca a boca e tudo mais, vamos lá, tu falou e óbvio que eu ia trazer para a mesa aqui, né, como é que se vende psicoterapia? Eu tenho um conselho me dizendo que eu não posso falar de desconto, que eu não posso falar de preço, que eu não posso prometer resultado, tá? Extremamente balizador sobre como é que eu posso usar as redes para comunicar e exigindo que qualquer comunicação profissional tenha o número do registro associado, ou seja, alguém viu algo ali, já tem o caminho das pedras para fazer a denúncia. É o tipo de serviço que dispara no boca a boca. Uhum. Que cria todo. Eu nunca fiz um anúncio do consultório. Nunca. Eu não estou dizendo por causa das vedações, tá? Porque não é que as vedações impeçam a publicidade. Só tem uma via bem detalhada do que não pode ser feito. Eu nunca fiz um anúncio. Os meus horários foram preenchidos no boca a boca. Quando às vezes dava alguma sazonalidade de baixar e começava a pensar, quem sabe eu crio uma campanha. Já vinha alguém, eu sou amiga da fulana, eu estudei com a fulana, eu sou mãe de um aluno da fulana. E voltava tudo de novo, né? Numa coisa que é boca a boca. E esse movimento, para quem vende serviço, é muito comum, né, Érica? Tem semana que vai entrar 10. Eu ia dizer isso, tem uma sazonalidade assim, daqui a pouco tem 2 semanas que não entra nada, e aí tu acha que tu tem que fazer uma baita campanha, que daqui a pouco cai uma chuva de coisa, cliente querendo renovar e novo contrato, e aí quer passar de quinzenal para semanal, e daí tu já fecha mais. É algo fantástico, assim, de serviços, porque... Tu perde... Eu, pelo menos, quando eu comparo com o comércio ou com a indústria, tu não tem a sazonalidade geralmente do comércio e da indústria, ela é mais regular. Tu sabe o que vai acontecer. Se tem 5 finais de semana, se chove... Serviço não tem isso. Sabe que tem Natal, que tem as datas carimbadas ali, tu consegue te preparar com bastante antecedência para elas, né? Mas claro. No serviço, eu não sei, no nosso mercado lá na agência, a gente percebe que em algumas épocas do ano, bem pontuais, existe uma demanda maior. E outras uma certa baixa, assim. Eu ia dizer que depende do serviço. Se pensar o cara que instala ar-condicionado, óbvio que tem ali a safra dele, né? Mas, de maneira geral, eu acho que não acontece da mesma forma. Mas aí vem também o cuidado, que é o que tu falou. Se tu conhece teus números, tu consegue acompanhar isso melhor, né? Até para saber a tua precificação, como tu vai acompanhar isso de acordo com a época. Porque o serviço tem essa baita diferença, né? Tu não precisa te referenciar tanto pelo lado. Tu não precisa te comparar tanto com o mercado quanto o produto. Porque o produto é o produto, né? Se tu não vende produto com serviço, o produto é o mesmo. Agora, o serviço prestado, se tu sabe encorpar, se tu sabe vender ele, tu pode vender o mesmo serviço da pessoa do lado, vamos lá, o mesmo no sentido de fazer a mesma coisa, mas tu consegue cobrar o dobro, o triplo. E aí o que vai diferenciar muitas vezes, né? Eu ouvi no Gramado Summit do ano passado, a gente ouviu lá muita gente falando, tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Né? E, cara, eu não acredito nessa máxima, assim, embora a gente tenha falado algumas vezes aqui. Episódio passado eu falei, o básico tem baixa adesão. Não, mas aí é que tá, às vezes tem... tu fazendo o básico já é o mínimo. Mas se tu conseguir fazer o arroz com feijão e ainda trazer o que o Vinícius falou, uma experiência mais interessante pro teu cliente, vamos supor aqui, a gente tá falando, vou falar de agência, né? Todo mundo entrega card, entrega campanha, não sei o que, mas a forma como tu entrega que é a cereja do bolo. Se tu faz uma apresentação, se faz uma elaboração, enfim, algo para impactar mesmo, cara, tem um valor. Agora, se eu só te mando um card pelo WhatsApp sem qualidade nenhuma, assim, aliás, sem preocupação com a dimensão, tamanho ali, tu vai olhar e não me altera aqui. Mas não, se tu trabalha uma apresentação com todo um porquê e tudo mais, cara, é outra apresentação. E muitas vezes, para a percepção do consumidor, é o mesmo serviço, mas olha a forma como tu entrega, né? Muitas vezes é nesse detalhe que tu ganha o relacionamento com o cliente e aí ganha a indicação. Que é o bem mais desejado para quem presta serviço é a indicação, né?
Eu acho que essa questão do feijão com arroz, ela sempre precisa ser lembrada, porque para vários contextos, mercados, pessoas e negócios, o feijão com arroz ainda é algo a ser alcançado. Eu só acho que, Sim. Às vezes, ela é meio compartilhada de uma forma, tipo assim, se tu chegar nisso já tá bom. Não, né? Aí depois tu muda de estágio, aí tu vai lá para um bobó de camarão, uma coisinha mais elaborada, assim. Mas eu acho que, de fato, o feijão com arroz ainda tem gente que não chegou. Mas a tua frase faz muito sentido. Ela tem baixa adesão. E é impressionante. Tem baixa adesão. O pessoal acha que o básico é pouco e... Mas tem um ponto que eu quero puxar com vocês aqui. Que Deixa eu ver se eu vou fazer um gancho pro outro lado. O homem tá filosofando. Não, eu só... É pra dar uma mudada na dinâmica. Tá, não, então calma, deixa eu falar exemplo do arroz com feijão, porque assim, ó, uma aluna minha trouxe esse exemplo e eu fiquei assim, reflexivo em aula. Porque a gente fala isso, né? Cara, tu enropar, tu fazer um serviço bem feito, tu consegue valorizar. Uhum. E ela me deu um exemplo que não. E eu fiquei assim, nah. Ela trabalha num restaurante caseiro, pequeno, tá? Atende ali... Bota aí seus 50, 100 almoços por dia. 2 mesinhas só no local, muito delivery. E ela tava falando toda a cultura da empresa lá, como o dono trabalha, toda a preocupação que tem em conhecer bem os seus clientes. Então, o fulano gosta disso na hora certa, o ciclano passa aqui e almoça aqui, então tal horário quando ele chega... Ele tem uma clientela super fidelizada que eles fazem muita coisa por eles. Sabe? Eles enropam muito bem o PF deles. E aí, quando ela me fala tudo isso, a minha resposta automática para ela, pô, então vocês conseguem valorizar o preço do prato, né? Tu consegue cobrar mais por isso. E ela, não. O pessoal compra pelo preço. E aí isso me deu um soco no estômago por isso. Às vezes a gente acha que também fazer bem feito pode ser que tu possa cobrar mais caro. E aí eu falei isso agora há pouco aqui no programa e eu fiquei refletindo agora com esse exemplo. Uhum. Às vezes não, né? Às vezes tu fazer o a mais é para tu fidelizar. Exatamente. Não é pra tu cobrar mais caro, é pra tu ter uma garantia de uma recorrência. Sabe que a gente tem isso no DNA da Arcona. Então, é até uma lei lá da lei do triunfo do Napoleão Hill, que é fazer mais que o combinado. Cara, não tem algo que impacte mais positivamente o teu cliente na execução do serviço que algo a mais. Agora, esse algo a mais, ele já foi pago. O cliente só não precisa saber. Isso está na tua gestão de expectativa. Olha, a gente tem X horas, X serviços para executar aqui, beleza. Mas tu já bota, sei lá, mais 2, 3 horas de determinado serviço ali para executar depois e dizer assim, tá, não, beleza, além de tudo que a gente entregou, o arroz com feijão, a gente também aqui tem uma outra, tem uma carninha aqui, tem outro sabor aqui, né? E aí é isso que muitas vezes encanta, é nesse detalhe. E aí, pô, tu ter esse cuidado, pô, tu consegue ter uma entrega aí completa. Gestão de expectativa. Gestão de expectativa. Acho que o comercial com essa relação, ela é muito importante. E aí faz o gancho com o que eu ia puxar. Que é o seguinte, muitas vezes chegam clientes lá na agência que eles ainda não estão preparados para comprar o nosso serviço, ou pelo menos para trabalhar com a gente. Porque o cliente precisa ter na maioria das vezes, ele precisa ter um certo movimento de educação, de entender qual é o papel dele, qual é o nosso papel para ajustar a expectativa. Se muitas vezes a gente não tem essa configuração inicial, assim, a gente ou perde o cliente ou a gente perde o tesão de trabalhar pelo cliente. Uhum. Porque às vezes é assim, não, se vocês são minha agência, não, vocês têm que fazer VT de TV. Não, mas como assim VT de TV? A gente precisa de um orçamento por fora para gravar vídeo, para ter para ser carimbado, para poder ir para um veículo. Um exemplo, assim. Uhum. Tá, isso é básico, mas assim, no dia a dia vai surgindo uma infinidade de coisas, mas se a tua gestão de expectativas, a tua gestão de contrato, do que tá alinhavado, não estiver bem feita, cara, isso aí vai por água abaixo. Agora tu falou, isso é básico para quem? Porque eu tô contratando a primeira vez uma agência de marketing. Então esse é o ponto. Eu vou te levar pela mão, vou te educar já no processo de venda, né? Já no processo comercial, a gente já vai te educando para tu entender bem o que a gente faz. Aí eu vou dar 3 ferramentas que eu acho que é primordial para quem trabalha com serviço. Proposta, contrato e kickoff. Reunião de start de projeto, reunião de início de projeto. Isso mudou muito a forma como a gente faz os nossos projetos. Porque na reunião, termo em inglês, tudo bem, kickoff, mas reunião de iniciar o projeto, de arrancada, ali a gente faz a pergunta novamente para o cliente. Não importa o que foi vendido, porque a reunião de start ela não é com o vendedor. Ela é com a equipe que vai executar o serviço. Uhum. E aí a equipe tem que escutar novamente de
o que tu espera do nosso serviço? Porque aí a gente vai fazer um gancho, porque aí falando de serviços recorrentes, né? Serviços que tu está sempre atendendo esse cliente, não é um serviço pontual. As expectativas mudam ao longo do tempo. Eu tenho cliente que eu atendo há 5, 6, 8 anos. A expectativa dele é a mesma do que eu estou entregando? É óbvio que não. E aí vem a grande briga entre quem atende e quem vende. Porque muitas vezes quem está renovando um contrato, às vezes o contrato até é renovado automaticamente. Sim. Né? Cara, o contato comercial dessa pessoa passa a ser a execução. Porque o vendedor não faz mais atendimento a ele. A não ser que tenha um pós-vendas. E aí, até escutei esses dias alguém falando de não, mas uma empresa muito estruturada. Cara, empresa estruturada não quer dizer ter muitas pessoas. Empresa estruturada é tu saber quais são os teus papéis. E aí tu como dono ou como comercial, tu tem que saber qual caixinha tu vai executar a cada momento, gestão de tempo, né? Porque tu tem que ter o pós-venda. Tu tem que ter algum momento que tu sente com esse cara, nem que seja no relacionamento, para entender se ele está satisfeito ou não. Cara, pós-venda tem uma importância estratégica para nós, assim, lá absurda, né? Muitas vezes é ali onde tu vai apresentar um relatório de desempenho, de resultado, onde a gente avalia o que deu certo, o que não deu certo. A gente trabalha muito para que dê certo, às vezes não dá, mas enfim, todo o desenvolvimento ele é compartilhado, né? O porquê que a gente chegou lá, porquê que a gente não chegou lá. Agora, é neste momento que tu também consegue fazer uma nova venda para o teu mesmo cliente. Que às vezes é muito mais fácil tu vender para quem já é de casa do que trazer um novo para tua carteira e tudo mais. Então ali, tu, por exemplo, surge a necessidade de uma nova contratação, de um novo serviço, de algo que não estava alinhavado no contrato. A gente faz uma anexa ou então só um momento ali, né? Um serviço que vai ser feito durante 1 mês, durante 3 meses, enfim. Mas é nesse momento que tu consegue, olha, a gente chegou até aqui, beleza. Para a gente chegar lá, a gente vai precisar ter mais X, Y, Z. E aí, vamos lá ou não? Eu acho que tem uma questão de identidade aí da área comercial, nesses casos de venda de serviço, que é o seguinte, o comercial só cuida de contratos novos com clientes novos, né? Contratos em andamento com clientes já existentes. Quando precisam de ampliação, é só de forma reativa? É só se o cliente me demandar mais algo, eu não faço nenhum movimento diferente para ampliar o que eu estou vendendo. E se eu faço, é só dentro do atendimento, eu acho que aí tem uma coisa de divisão de tarefas, estabelecimento de processo, de entender como é que atua esse comercial. O papel do gerente de contas, né, que existe em alguns lugares. Agora vou até usar o exemplo que aconteceu comigo, que a gente está falando de 2 prestações de serviço dentro de uma mesma empresa imobiliária. Então a imobiliária aluga e vende imóveis. Pensa o seguinte, eu tenho meu imóvel que está para alugar e esse mesmo imóvel está para venda. Então a gente está alugando ele, mas quem quiser comprar pode comprar e aí o inquilino sabe disso desde o início da relação. Pensa que frustração para a empresa que está alugando o meu imóvel, que esse imóvel foi vendido e não foi por eles. Né? Tu tem uma prestação de serviço que tu pode ganhar até muito mais pela prestação de um segundo serviço e tu não identifica ou tu não consegue gerar essa expectativa pro teu cliente final. E aí tu, para quem trabalha no ramo, sabe que aluguel é um valor irrisório perto de uma venda. E tu tá prestando aquele serviço e tu não conseguiu prestar o segundo serviço. E isso acontece, e isso pode acontecer até pro próprio inquilino. Que foi no meu caso. Na verdade, a namorada... Abre mais. A namorada do cara que estava alugando meu apartamento comprou o apartamento. Por quê? Porque uma outra imobiliária que também o meu imóvel estava à venda foi lá apresentar para um outro casal. E aí tem que visitar o imóvel com alguém lá dentro, né? Porque tá alugado. E aí esse casal não comprou e ela foi falar com o corretor, tá, mas eu quero comprar então. Como é que faz? Pô... Bom dia, como posso ajudar? Olha aí. A Siri participando do programa. Mas que situação, né? Cara, tava bravo. ali. Tu tinha o cliente, tu tinha o produto, tu tinha o processo.
Só que ele não foi ativado, que é o que a gente chama de tu não ser passivo, né? Então, por que tu não... Cara, não, eu achei maravilhoso o teu exemplo e na agência já aconteceu, de um determinado cliente nosso, a gente não ter uma prospecção ativa em cima do que já estava na casa, vamos dizer assim, e ele fechou um serviço que a gente presta com outro fornecedor. Cara, isso dá uma raiva, né, às vezes faz parte do jogo, assim, mas te dá uma frustração, assim, pô, podia estar... A gente faria muito melhor isso aí, pelo amor de Deus, né? Principalmente se foi por desconhecimento, né? Exatamente, Porque se foi por já uma insatisfação com o teu contrato que está em andamento e te acende uma luz vermelha, olha só, talvez eu vou perder até esse porque tá começando a vir uma migração. Não, e aí a gente girou uma chavezinha. Cara, voltar lá no pilar da transparência que eu falei. A gente tem interesse de prestar tal serviço também para vocês. Então, assim, ó, a gente já coloca à disposição. Isso vocês precisam, a gente gostaria de fazer isso também. Mas não assim de forma... Eu falando agora parece que a gente só quer vender. Mas numa conversa onde está se planejando o próximo ano, a festa de aniversário da empresa, seja lá o que for, ó, cara, a gente gostaria de fazer essa parte do serviço também, mas... Não está no contrato, mas enfim. Mas eu vou trazer eu gosto de trazer os exemplos da VG para quem nos escuta, porque daí a gente fala da realidade que a gente vive e a gente também se expõe. A gente fica vulnerável aqui para vocês entenderem que não é um horror se isso tu também passa por isso. Mas foi uma demanda interna que a minha equipe pediu para que a gente conversasse mais internamente para eles entenderem o que os outros setores vendem. Porque lá a gente vende gestão estratégica, gestão de processos, gestão financeira e gestão de pessoas. Obviamente deve estar pensando que não são as mesmas pessoas que fazem essas verticais. Será que o pessoal da gestão financeira sabe o que a gestão de pessoas faz na prática? Porque esse é o ponto. Como a gente estava falando, o único contato comercial da pessoa depois que já contratou é quem está prestando o serviço. Então, se a pessoa que está prestando o serviço não identificar que a própria empresa pode atender outras demandas desses clientes, eles não vão fazer a venda interna, que a gente chama lá do cliente interno, todo mundo tem que vender a empresa. E por outro lado, não vão conseguir daqui a pouco fazer a indicação através do mesmo cliente. Claro. O cliente poderia dizer, os guri me prestam serviço aqui na financeira, mas eles sei que eles também são bons em gestão. Exatamente. Vai por aqui. Então será que a tua equipe conhece teu portfólio? Eu tive essa dificuldade, a equipe trouxe e a gente fez apresentações internas dos projetos. Então a gente sentou todo mundo na reunião geral. O que a gente faz? Financeiro. Apresenta os projetos que vocês atendem e o que vocês fazem dentro dos clientes. E isso começou a mudar um pouco a percepção. Óbvio, é um caminho, está sendo construído, tem que melhorar cada vez mais. Até porque, como nós prestamos serviço que é, né, multidisciplinar e também consultoria, assessoria, terceirização, mentoria, cara, tá falando de 4 coisas de uma mesma prestação de serviço que é totalmente diferente. Então, vocês fazem serviço financeiro? Fazemos. Dessas 4 maneiras. Putz, mas o que casa para mim? O que eu preciso? E vocês não fazem... A gente tem uma estratégia lá, assim, às vezes para entrar em alguns clientes que a gente sabe que tem uma relevância para além da execução do serviço, mais para daqui a pouco ou nome, ou indicação, ou entrar num determinado grupo, vamos dizer assim, ou num determinado setor. Então a gente muitas vezes tem uma política de preço um pouquinho diferente e de prestação de serviço. E às vezes ela se dá na forma de tu entrar. Cara, eu entro com o básico que o cliente precisa, assim, o mínimo, num FII, que a gente chama, né, a remuneração recorrente mensal ali, mais baixo, mas a gente vai ganhando, aumentando esse FII ou ganhando em projetos pontuais na sequência. E é uma estratégia que, pô, às vezes funciona bastante. O pessoal tem meio que medo, assim, já de sair investindo. A gente se posicionou para atender clientes um pouco maiores, né? E mesmo assim, às vezes os clientes têm meio que um medo de trocar de empresa ou até mesmo de investir o valor. E aí a gente entra com um serviço um pouquinho menor, mas já pensando na entrega a mais. E nesse encantamento a gente vai conduzindo para daqui 3, 6 meses a gente consiga aumentar, né, inserir mais produtos o problema que eu vejo assim é a expectativa do cliente em investir nisso. Exatamente. Sabe? Sim. Depois ele não querer investir mais porque acha que é um valor mais alto. O que eu estou vivendo muito é eu estou readequando alguns serviços. A modelagem de prestação de serviço e a precificação. Porque eu tô tendo... Eu tive agora uma dificuldade muito grande, principalmente no BPO financeiro básico, de não ser lucrativo. Uhum. Cara, eu cheguei na última linha dizendo o seguinte, por isso que a precificação é tão importante, por isso que a gente tem que dominar tanto os nossos números, principalmente em serviço. Não vale mais a pena. Sim.
Dessa forma, não vale mais a pena. Vamos adaptar isso? Vamos. A gente transformou isso em 2 produtos diferentes. Então, a gente presta mais 2 serviços diferentes daquilo para valorizar. Porque esse é o nosso grande problema em serviço. Como tu consegue mostrar que o teu serviço vale? Mas aí é que tá o que eu comentei antes. Não é para qualquer negociação. Para negociações especiais onde tu identifica que, cara, ali faz sentido a gente estar para trabalhar essa questão da autoridade, que pelo menos no interior, mas acho que em São Paulo, nos grandes centros também é assim, cara, se vocês trabalham para Sicredi, se vocês trabalham para Nubank, pô, peraí, vamos dar um passo para trás. Agora, se tu trabalha para empresas menores não conhecidas, por mais que tenha uma precificação tudo certo, não te projeta da mesma forma, não te gera talvez a mesma autoridade que alguns nomes geram. E aí essa estratégia, muitas vezes, tu te grudar num nome, numa negociação um pouquinho diferente, que ela não vai ser tão boa pro teu negócio do ponto de vista financeiro, mas ela vai ter um resultado de imagem comercial, de autoridade, e aí tu entra, né? Pensa que é um investimento em marketing. Vamos lá. Exato, Vamos perfeito, usar um cara, exemplo perfeito, muito é isso aí. simples. Teu serviço tu vende por R$ 2.500 por mês. Para tu vender para uma empresa dessas, tu vai vender por 1.500 e esses R$ 1.000 de gap lança no teu financeiro como um custo de marketing. É o teu tráfego pago. Ou uma parte dele que tu vai morder para... Então, tu lança como uma entrada de 2.500 e lança uma saída de 1.000 de investimento em marketing. Pronto. Resolveu o teu problema. Tu não te desvalorizou. Tu fez um Como investimento se fosse um diferente. desconto, uma Exatamente. bonificação ou qualquer coisa materializado lá dentro do movimento, né? Mas acho que, de novo, né? A gente entra numa outra discussão que há horas a gente vem permeando aqui, né? É uma estratégia que faz sentido se tu quer ir para um determinado lado. Isso. Que é a ideia de levantar reflexões, insights. Eu acho que sim, né? Mas Acho vamos que um pouco mais profundo, então, Érica, me ajuda aqui. Quando se fala muito de serviço, a gente fala de sociedade, né? E eu gosto de usar muito o exemplo do americano, dos Estados Unidos, do brasileiro. Porque nós, daí indo bem lá atrás, tá? Lá de ser um país escravocrata, nós nunca valorizamos a prestação de serviço. Porque a gente sempre teve o serviço de uma forma barata, de uma forma quase que dada, né? Porque sempre tinha alguém para fazer isso por nós. E aí, se a gente comparar esse mercado com o americano, a gente consegue enxergar que a prestação de serviço nos Estados Unidos é muito cara, ao nosso ver. Porque a gente sempre teve a mão de obra à disposição de forma barata. E aí, esse conflito que existe hoje em dia é que quando a gente começa a quebrar esse paradigma que serviço custa caro. Então, tu vai lá, tu compra um aparelho de ar-condicionado por R$2.000 e tu quer pagar R$150 para instalar. Acho que foi até o Rodrigo Faro que teve toda uma história, né? Da piscina? Da piscina, né? Sim, que ele fez uma piscina de, sei lá, 20, 30, 50 mil reais e que não queria pagar R$150 pro cara limpar a piscina para ele. Ele mesmo ia lá no Ele fundo mesmo e limpar. passava... Então, coisinha. a gente também vem numa sociedade que é dessa forma. A gente tem uma dificuldade, a Érica pode falar. A terapia começou a ser valorizada por causa da pandemia e eu tenho certeza que o valor hora quase que dobrou das psicólogas ou terapeutas. Porque começa-se a valorizar isso na sociedade. E a gente tem isso em serviços. Mas sem dúvida, cara. Ah, Sem dúvida. Vamos dar um exemplo. A minha terceirização financeira é do Leandro. Marketing eu faço aqui no Canva. Isso aqui o meu sobrinho faz, tipo, pelo amor de Deus. Só um pouquinho isso aí. Eu vou contratar uma estagiária aqui de designer que vai fazer isso pra mim. E bem melhor. Se é só isso que tu quer, só artezinha, Só que Mesmo assim, olha... lembra daquela não sei como é que se chama isso, mas a historinha que falava que não, tem que saber o parafuso pra apertar. Cobrou R$2.000 pra apertar um parafuso, mas não, eu sei qual é o parafuso que tem que apertar. Essa é a grande diferença. Serviço é muito isso. Ele não é tangível nesse sentido de, não, essa caneca aqui, ela é de porcelana. Cara, uma coisa que eu mais me orgulho é de um cliente que me fala que 10 anos depois, o projeto que eu fiz faz sentido até hoje. Que toda a estrutura da empresa, todo o planejamento estratégico deles se desenvolve até hoje com uma sementinha que foi plantada lá atrás. Como é que tu precifica isso? E tu acha que eu sabia disso lá quando eu plantei a sementinha? Óbvio que não. Mas a história que aconteceu nos últimos 10 anos fazem com que eu consiga hoje cobrar mais caro pela sementinha que eu plantei e sei que gera resultados. Agora, quem está nos escutando e está começando uma empresa de serviço, vai ser muito mais difícil. Ele não vai conseguir precificar tudo isso porque ele não tem essa bagagem por trás. Acho que isso também é importante a gente falar. É muito fácil para quem já está 10 anos no mercado falar sobre referência, sobre reputação. E agora eu que estou entrando.
Eu que, sei lá, fui CLT 5, 10 anos da minha vida, tô abrindo minha empresa de serviço. Como é que eu consigo chegar nisso? Como é que eu consigo valorizar o meu serviço? Nessa sociedade com tudo esse... Esse ponto aí é bem relevante, porque para quem está entrando hoje no mercado e vem daqui a pouco com uma experiência de mercado aí, entrando no sentido de empreendendo agora, mas com 10, 15, 20 anos de praia em algum setor específico, e não, eu vou trabalhar por conta agora. Tá louco, cara. Como é que o cara começa? Como é que tu inicia? Como é que tu valoriza esse preço? Vai botar o mesmo preço de alguém que recém saiu da faculdade, presta o mesmo serviço? Vai trabalhar a tua autoridade, vai para rede social, e aí tá muito a questão da percepção que a gente falava lá no início do programa, né? Sobre como é que tu vai fazer com que as pessoas percebam o valor que tu tem como profissional, como prestador de serviço, né? E isso é desafiador, cara. Isso Gotas, aí é o... O Gotas hoje foi cirúrgico nessa tua resposta. Eu já E ia tem, dizer. não, e tem um ponto que a gente não comentou diretamente, só indiretamente, que é posicionamento. Eu falei em algum momento aqui que, cara, dizer não é libertador e junto com isso o teu posicionamento. Se pra ti não faz, para ti determinado mercado faz sentido e outro não, diga não porque não. Agora, porque não faz sentido, né, cara? Agora tu ter essa clareza de quem tu quer atender, como tu quer atender, o que tu vai vender, qual tipo de cliente, aí indo lá no início também tentar identificar qual é o cliente ideal para o teu negócio, qual que faz sentido para tu conseguir executar, faturar e ao mesmo tempo ter a indicação e a satisfação do cliente. Eu acho que aí a gente vai entrar num assunto que a gente conversou lá na Fena Doce, na economia dos creators, né? Sobre propósito. Então, primeiro, eu sei que tu está começando uma empresa, isso não está tão claro para ti, mas tu tem que ter isso muito bem consolidado, que é qual o propósito da tua empresa ou da tua prestação de serviço. Porque aí com prestação de serviço a gente também está falando dos creators, né? De quem explora a sua imagem. E quantas vezes a gente falou lá, Leandro, na entrevista sobre, cara, tu tem que saber quem tu vai representar, porque isso também fala quem tu vai ser daqui para frente. Todos os influencers que já tiveram aqui falaram sobre isso, né? Exatamente. Sobre... E isso é venda de serviço. Mas tá louco. A quem tu vai vincular a tua imagem e isso mostra o teu posicionamento. Porque, cara, tu tirar a fotinha e postar na rede social com ABC, essa foto não se apaga nunca mais. Mesmo que tu apague. Fica marcado na paleta. Grupo, tá aí pra isso. Então, é óbvio que tu vai começar o serviço, tu vai querer pegar tudo que é cliente que apareça. A gente sabe, não vamos romantizar aqui no sentido, não, tu vai escolher os seus clientes desde o início. Não, tá louco. Tu vai fazer muita... Cara, eu já escolha fechei ruim. muito contrato por 500 pila. Eu cansei de fechar. O boleto dia 5 não quer saber a procedência do dinheiro, né? Mas é a construção, né? Tu começa assim, mas tu tem que ter firme o teu objetivo, tu tem que ter firme aquilo pra onde tu quer ir, pra onde tu quer levar, e a partir daí tu vai aumentando, né? Para aí que o pai tá nervoso. Não, posso trazer uma polêmica assim, dá, principalmente dá, pro Leandro, principalmente pro Leandro. Vou levantar a bola. A gente tá falando de serviço e a gente tá falando em época eleitoral. Atender partido político. É desafiador. É uma boa? É desafiador. Cara, é enlouquecedor pra quem trabalha, né, nesse mercado. Mas aí. E pra posicionamento? A gente, olha só, Olha. Enquanto o Leandro pensa a resposta, vou ajudar aqui no outdoor pra ele. Vou só lembrar que a gente tem um programa sobre como conduzir as relações com as equipes em época de período eleitoral. Isso. Vale A gente muito tem a um pena programa ouvir. sobre isso. Sem Que eu não dúvida. me lembro se é da última ou da eleição da passada ou da retrasada. Mas é chegada a hora de pensar sobre isso de novo, né? Eu cheguei nesse raciocínio pensando, né, numa possível resposta do Leandro, porque, bom, quando a gente chega para atender o partido político, o que eu faço com quem tá da porta para dentro, daqui a pouco que tá vinculado a outras coisas. Ou teus outros clientes, né? Teus outros clientes. Não, da porta para dentro, como em qualquer posição, na carteira de clientes, como colaborador, enfim. Eu entendo que isso tenha muita relação com a forma que tu já faz a gestão do negócio, né? Então, no nosso caso, como agência de publicidade, tu atender campanha eleitoral, certamente muita gente que trabalha nesse setor e a gente está vivendo o período eleitoral, vocês devem estar se envolvendo aí, porque, cara, o volume de cidades que o Brasil tem, de candidatos e de dinheiro circulando em todos os municípios é uma coisa absurda. Então é natural que quem está nos ouvindo e é do mercado tem algum nível de relacionamento, mas acho que acaba sendo meio que uma consequência também da forma como tu faz a gestão, né? Não vai te cair... a gente trabalha com agro, né? Então, cara, a gente acaba se aproximando mais conosco candidatos relacionados ao agro daqui a pouco.
Então, acho que isso é um movimento meio natural da própria indicação, da forma de trabalho. Então, a tua equipe ela já vai estar meio que alinhada aí, só vai estar meio que dentro disso. E outra coisa, né? São profissionais. Então, não adianta. Eu posso ser, sei lá, vegetariano e estar fazendo campanha para vender hambúrguer e tá tudo bem. Acho que depende Nem muito. tanto às vezes, mas... Acho que depende do teu propósito, é isso que a gente estava falando. Mas também, tu pode atender sem publicar, sem relacionar. Ah, exatamente. Né? Porque uma coisa é tu prestar o serviço, outra coisa é tu publicar que tá prestando serviço ou colocar isso no teu portfólio. Então, imagina que tu tem atendendo 4 candidatos de partidos diferentes. Um da esquerda, um da direita, um do centro, pra ser bem assim, um de cada, né? E outro com uma bandeira mais diferente ainda, sei lá. Claro. E aí? Daí tem a questão contratual, que eu acho que é importante a gente estar nos escutando, que isso tem que LGPD ser transparente. e tudo Não, mais. Sim. E também um candidato saber que tu atende outro, né? Sim, etc. sim. Mas o que eu tô colocando assim, ó, é isso que também serve para outros exemplos, não só partido político. Nem tudo que tu faz precisa ser público. Né? Eu posso, e eu faço isso, né? Eu presto serviço para empresas de cultura totalmente diferente, com pensamentos diferentes, e aquilo que não está tão bem alinhado com os meus propósitos, mas que eu entendo que eu posso atender, não quer dizer que todo mundo precisa saber que eu atendo. Mas tu tocou num ponto que eu passei esses dias, agora semana passada, embora não tenha contrato de exclusividade com o cliente, como a gente atende a uma parte sensível, uma parte estratégica, muitas vezes de venda, né? Eu entendi que um concorrente da mesma região nos buscou e antes de marcar uma reunião com esse outro cliente, eu chamei o atual e disse, cara, assim, assado, o pessoal tá nos querendo, quero entender se tem algum ruído, se tem problema para ti, se tu te sente, a gente não tem contrato de exclusividade, mas igual, de qualquer forma, eu vejo que é uma coisa relevante. Então, abre teu coração aí, como é que tu te sente com isso aí? Não, tranquilo, conheço fulano, não, tá, então tá, beleza. Só que aí volta no ponto lá, transparência. Isso. Cara, se tu não tiver isso, daqui a pouco tá lá, tu tá atendendo uma empresa forte no setor, vamos falar do agrícola. Aí daqui a pouco tu tá outra da mesma região, cara, fica uma coisa meio enjoada, né? Meio... eu passo por pra isso... nós que trabalhamos numa parte estratégica, né, Vinícius? Eu passo isso principalmente no imobiliário e aconteceu também a mesma situação. Tomei essa atitude, levei uma flauta. Os caras falaram, porra, não tinha como não atender. Eu não tinha fechado o contrato, óbvio, ainda. Eu falei, cara, eu presto o serviço A para vocês, para eles eu vou prestar B. Não tem a mesma relação, não tem nada. Não é as mesmas pessoas que vão atender. Exatamente. Mas se vocês não quiserem, não, vai, atende, não tem problema. Faz o teu também aí. Porque também essa relação que tu cria com os clientes faz esse momento ser um pouco mais tranquilo. Cara, é que se né? fosse o contrário, eu gostaria que viesse conversar comigo. Claro. São partes sensíveis do negócio. E aí tu fica naquela, pô, será que os caras vão sair abrindo informação? O empreendedor, muitas vezes, por ele trabalhar sozinho, o cara tem medo de se expor, de expor seus números e tudo mais. Então, esse é um ponto delicado e muitas vezes a gente precisa vender, quer vender, mas, cara, aí volta lá no posicionamento, no teu propósito, se isso faz sentido pra ti, cara, faz dessa forma aí. Vou deixar a Erika finalizar, porque a gente já tá indo pros finalmente, né? Sim. Não, vou só retroceder algumas pautas, porque ficou aqui, eu estava elaborando, ficou perdido. Não, acho que se hoje em dia, de forma geral, a gente sabe que o mais conhecido vence o melhor em várias batalhas, acho que na venda de serviços é um dos lugares onde isso tem muito mais chance de ocorrer por conta das coisas que a gente estava conversando, né, e ponderou aqui. Mas, enfim, acho que é achar o caminho das pedras para amarrar a tua disponibilidade enquanto empresa, que passa por propósito, que passa por onde quer chegar, que passa por valores, por uma série de coisas, e olhar como é que tu sinaliza para quem está procurando contratar um serviço coisas do tipo confiabilidade, profissionalismo, cumprimento de regras, qualidade, uma série de coisas que estão meio no bojo do que aquela pessoa está procurando, né, e que elas vão ser mensuradas por quem está se colocando na posição de contratante ali, muitas vezes de forma não racional, de forma não tangível, mas essa troca que está acontecendo ali no momento de tentar vender serviço. Né? Então, acho que para sintetizar o que a gente tentou dizer aqui, é meio que nessa linha, né? Tem uma mágica que combina fatores mais concretos e fatores menos concretos, mais emocionais, mais racionais, mas que
que não é uma mágica só mística, que tem técnica também, e que, enfim, dá para debruçar, para criar método, para profissionalizar, para avaliar, para mensurar e, de fato, desenvolver uma forma de trabalho para venda de serviços, que é o que a gente tentou discutir aqui, né? Pô, tu sabe que eu vi de um líder de marketing nacional, de um cliente que a gente atende, assim, eles falam, às vezes, assim, as agências, né? Eu já fui agência também, não sei o quê. A gente se preocupa demais com a entrega, né? De estar entregando. Ela é importante, mas mais importante do que a entrega é esse acompanhamento, é o estar junto com o cliente, é a parceria, é o comprometimento. E eles, cara, isso... Se tu tem isso com o teu cliente, com a tua, cara, a tua recorrência, a tua parceria, ela tá garantida. Não vai ser na entrega um design que a pessoa não gostou, uma campanha que, sei lá, não foi maravilhosa. Não vai ser isso. O que determina mesmo é a parceria, o comprometimento, sei lá, deu uma zebra domingo de noite e tu tá ali pra ajudar. Não assim, né, com essa coisa meio faca no pescoço, como se todo domingo tu tivesse que resolver isso, né, cara? Mas cara, eu tenho grandes amigos que iniciaram por uma prestação de serviço. Eu fiz belas amizades iniciando a relação de consultoria e hoje não atendo mais essas empresas e sigo com uma amizade muito legal. Porque isso é relacionamento, né? Tu tem que conectar com outra pessoa, a gente fala muito sobre isso, conexão. Não tem como tu prestar um serviço e tu não conectar com o outro lado. E o que a Erika estava dizendo só ia complementar de faça pesquisas. Pergunte. Faz um NPS. Vê, tanto internamente quanto externamente, quem é promotor do teu serviço. Ou quem é detrator, que não está gostando. Use meios que sejam isentos, né? Para não ter interferência, mas, cara, coisa bem boa é tu renovar um contrato. Para mim, esse é o maior balizador que o serviço está sendo bem prestado. Quando tu consegue renovar um contrato. É a melhor forma da pessoa dizer que gosta de ti e que gosta do teu trabalho. Se não, tu sempre fica sem saber. Óbvio, é um indicador de renovação de contrato? Tudo bem, mas tem contratos que não vão ser renovados, que tu não vai prestar esse serviço de forma recorrente. Então, faz uma pesquisa, cara. Manda uma pesquisinha lá de NPS sem identificação. Tanto para os clientes que estão ativos, para os inativos, nos últimos 12 meses. Até porque tu mantém um relacionamento sempre contínuo e tu consegue, de repente, fechar novos contratos por esses contatos. Então, da minha parte, eu acho que falamos... Óbvio que o pessoal que nos escuta, a gente não... Vocês sabem que o Café Empreendedor não é uma coisa organizadinha, que a gente vai falar sobre um roteiro, mas a gente deu vários exemplos aí, vários cases, várias ferramentas e várias vivências nossas sobre como é, né, vender serviços, mas principalmente como tu consegue criar relacionamento e estrutura para vender serviço. Porque não dá para tu vender de qualquer jeito. Aí a mesma máxima vale porque a gente fala dos outros. Se tu não dominar os teus números, tu tá vendendo e tu não tá ganhando dinheiro. Dependendo como tu faz a sua precificação, vale mais a pena tu não vender. Ou ter menos pessoas na tua equipe com um orçamento mais enxuto, mas tu vai ganhar uma porcentagem mais alta que é a lucratividade. Né? Em outras palavras, é melhor ter 2, 4 clientes faturando aí 100 mil reais do que ter 5 clientes para faturar 100 mil reais, muitas vezes, dependendo do mercado formado. Isso dá um outro programa. Isso dá. Porque, na verdade, foi nisso que tu quase entrou aquela hora quando tu foi falar sobre prestar serviço mais barato para ter nome agregado no portfólio. Né? É uma discussão que ela não necessariamente é uma escolha universal, né? Não, ela é uma estratégia. De outros fatores. Mas, enfim, acho que cabe só, para finalizar, lembrar que boa parte das situações de prestação de serviço a gente vai cair naquela história do La Garantia Soy Yo, né? Porque é a pessoa que está sentada ali na frente que está representando a promessa da entrega daquilo que está sendo comprado, né? Então, vamos cuidar também, principalmente disso, né? Para de dar spoiler do meu Gotas, por favor. Ah, tá, vai. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar nunca ele nem vi teu diretaço gosto, aí, teu o gosto. nosso Gotas de Inspiração. Em grande parte, o marketing de serviços é uma disputa por popularidade. Quem é o mais conhecido? É quem leva? Tô deixando só a bateria entrar ali pra gente fazer o grande finale. Mas em grande parte, o marketing de serviços é uma disputa por popularidade. E, meu Deus do céu, na
Economy, Creators Economy, Economy. né? Yeah, my friend. Se a gente falar Um em rede abraço pra social, Instagram, cara, hoje a gente sabe que o marketing digital, ele é o que alavanca e o que sustenta muitos negócios. Se tu não é visto, tu não é lembrado. Vamos lá para as frasezinhas padrão. Hoje, se tu não trabalhar com a tua imagem na prestação de serviço, seja a tua imagem empresa ou pessoal, tu não existe. Antigamente era páginas amarelas, lembra? Tu quer saber se existe uma empresa que presta serviço, tu vai pesquisar nas páginas amarelas. E ver o tamanho do posicionamento Do do canal. anúncio. É uma linha ou é um quadrinho? Pagou pra Exatamente. estar aqui ou tá só na contrapartida do assinante? Hoje a gente pesquisa onde? Se tu não tá aparecendo, não vai ser o teu telefone que vai tocar. Não vai ser o WhatsApp que vai ser enviado. Ou se tu demora também, porque hoje a facilidade de tu mandar 5 WhatsApp e esperar as respostas, se tu demora pra dar resposta, tu não existe. Então eu vou deixar a Martins Érica falar, porque a curadoria veio do nosso estante do Na empreendedor. nossa estante, que por sinal é um replay. A gente já falou sobre esse livro, mas dada a discussão de hoje, achei que esse Pô, merecia. acho que é o primeiro replay aí E que eu vejo no detalhe, Café Empreendedor, hein? acho de que livros. Eu acho que já teve um outro Mas assim, intencional de também. 400 Mas vamos episódios lá. é um ou outro, pelo amor de Deus. Harry Beckwith já dizia isso. Gente, esse livro foi originalmente escrito em 97. Meu Um livro para pensar sobre marketing de serviço. Na verdade, ele tem um recorte de vendas, né? O nome do livro é Vendendo o Invisível, Guia Completo do Marketing Moderno. Aí ele vai fazer a cisão entre produto e serviço, o que funciona para produto e o que não funciona para serviço, e tentar avançar na entrega de, bom, como é que a gente pensa em vender serviço. Mas em 97 ele já estava falando sobre popularidade. A edição no Brasil foi licenciada em 2008. Possivelmente deve ter uma outra revisão, né, comparado ao original, mas o original foi escrito em 97 e da forma mais analógica possível as pessoas já estavam dizendo, é uma briga por popularidade. E isso é legal, né? Porque a gente tá falando de globalização e quanto isso interfere, porque antigamente levava 10 anos para vir um material para cá. Hoje, se sai um livro lá, Érica, em 2024, quando é que chega aqui a versão já em português? Alguém já craqueou, No mesmo já liberou, e alguém que não tinha conteúdo para fazer vídeo já foi lá e leu a E versão fez. e disse, vocês não vão ver em português, vocês só vão ver aqui na minha resenha, então fica comigo, eu vou falar sobre o livro tal. Isso é muito louco, né? Não, com certeza. Eu tô rindo, eu tô falando disso porque eu tô rindo, porque boa parte das coisas, por exemplo, meu filho de 5 anos, né, não acessa a rede social, mas os vídeos que ele vê, dos conteúdos das coisas que ele gosta, ele sabe que tem que dar o like, olhar pra televisão e faz assim. Ou então deixa aqui nos comentários. Aí ele vira minha mãe, eu já comentei. Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de maçã. E ele diz, eu gosto de maçã. Eu tô comentando. Que Então, quadro. é uma outra forma, né, de ter acesso a essa linguagem. E só que eu queria lembrar, né, pra quem tá vendendo serviço hoje, tá com a máquina a favor. Sim. Né? Em popularidade na época era o tamanho do quadrinho nas páginas amarelas, como o Vinícius falava agora. Tá aqui, ó. Tá Ou pra lá todo nos mundo. Estados Unidos Tá é todo o mundo Better Call repetindo e Saul. recebendo. Vocês já viram aquela série do advogado? Sim. Bueno, mas enfim, este livro, Vendendo o Invisível, né, fala sobre vender serviços. E ele tem em algum momento aqui, ele diz assim, eu não quero ensinar como fazer, eu quero ensinar a pensar sobre. Tu lê isso aqui, tu vai pensar sobre e tu vai botar na prática do jeito que mais adapta pro teu mercado. Mas ele vai fazer várias ponderações aqui sobre a questão. Ele tem blocos aqui de conteúdo, uma parte que eu acho legal. As 18 falácias do planejamento para marketing de serviços. Tem umas coisas bem interessantes. São capítulos super curtinhos, são tópicos, na verdade. Acho que o jeito mais genuíno de descrever isso aqui seria assim, é um conjunto de crônicas sobre, porque os capítulos têm 1, 2, 1, 2 páginas. Tem pra vender ainda, hein? Não, com Na certeza Amazon. tem, não. É 97, mas Tio Jeff, pra ele não há o que não haja, né? Tô vendo aqui 32,96 com a capa comum. Quem não vende novo, se as editoras não têm novo para vender, tem alguém que já enjoou em casa e tá lá na sua própria página vendendo. Então o tio Jeff nos facilita aí essas possibilidades de conexão. Mas enfim, é uma dica de leitura de um livro que fala sobre o marketing de serviços. Ele não vem de uma origem contemporânea, mas ele traz coisas atemporais para se pensar sobre o que a gente está botando para a rua quando a gente começa, né, a pensar em prospectar. Vamos partir que a prospecção é o ponto original aí desse processo e então, quando a gente pensa em prospectar, venda de serviços. Agora, o filho da bibliotecária... Não temos. Não tem. Não temos, como a tradução aqui não apareceu, mas são 286 páginas.
Cara, feriadinho de 7 de setembro ele vai cair no sábado, né? Então, pra quem trabalha no comércio, geralmente, pode ser que Dá utilize tempo de aí. comprar, Pros gaúchos, a gente chegar tem o e ler. 20. Hein? Dá tempo de comprar, Dá tempo chegar de comprar, e ler. chegar e ler. Pros gaúchos, a gente tem o 20. 20 de setembro, sexta-feira, vamos ter um feriadãozinho, né? Feriado pra andar de bombacha. Economiza o fígado e aumenta teu Mas conhecimento. também, vamos lá, né? Vamos valorizar aqui os movimentos locais, né? Faço parte do clube de leitura, que deriva dos movimentos Meus 20 Minutinhos, que sugere o quê? Tira 20 minutos por É dia isso. pra ficar com a tua leitura Ah, em dia. E vou dizer Então- assim, ó, eu acho que isso não acontece mais, tá? Mas esse livro eu achei engraçado, porque aqui na contracapa quase fala sobre qual foi a fonte utilizada, qual foi o tamanho Sim, da tá- fonte, Mas tem umas impressões que tem, sim. impresso no papel off-white 80 gramas. Muito legal, mas o que eu ia dizer é o seguinte, a letra é grande. Então o espaço também. então eu acho que Não vai precisar de vai óculos equivaler pra isso não vai equivaler um de 150. Não, que eu equivale acho a um assim, ó, 150. vamos tentar hipotetizar momentos de leitura. Se tu tá lendo para adquirir conhecimento, é uma toada. Se tu tá lendo porque tu é um vendedor de serviço, um prestador de serviço que precisa vender, isso vai te botar num outro movimento, talvez, de te motivar para seguir lendo. Bom, isso aqui eu posso levar para aqui, eu posso levar para lá, então, enfim. Mas essa é a nossa dica, não vamos prescrever as motivações de leitura das pessoas. E já que não teve abraço pra Angélica Lacqua hoje, vou mandar pra Paula Blas, então, né? Que tu Sim, citou os é meus verdade. minutinhos. sim. Um abraço pra Paula, que também nos escuta e já esteve aqui como Várias poderosa e acompanhando poderosos também. Muito bem. Show de bola, então, Encerramos. pessoal. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que aqui nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. E impulsiona seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a galera no @fabrica.podcasts. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!